Queridos, finalmente teremos as tão sonhadas férias. Estou fechando um destino de viagem. Dessa vez não passaremos as férias em casa. Gostei do Oriente. Vamos agora para o Japão. Mari. Mari, para onde nós iremos? Nada de Japão, kids. Estou pensando num roteiro bem doméstico, um lugar bucólico, com rios, cachoeiras e muito verde. O que você acham da Chapada Diamantina? Viajar para o exterior é legal. Lá veremos muitas coisas que não vemos aqui. Kids, e o que é que tem lá que não encontramos aqui? Muito bem, fraudezinho. O que você tem lá que você acha que não tem aqui, filho? Você já visitou todos os lugares? Já explorou todas as belezas do seu país? Na verdade, não, Mari. Mas todos falam que as belezas do exterior são mais belas que as nossas. Por isso, todos querem viajar para fora do país. Você acha que isso é verdadeiro, fraudezinho? Claro que não, Pro. Como vamos saber se um lugar é mais bonito que o outro se nós não conhecemos todos os lugares? Se não conhecermos o nosso país, não conheceremos as suas riquezas nem suas belezas. Muito bem, filho. Ficou muito feliz por você pensar assim. Essa competição que temos no nosso país é muito triste. Eu não disse que não gosto do meu país. Eu só disse o que as pessoas falam. Não entendi, Mari. Filho, eu sei que você ama seu país. O que quero chamar a atenção é justamente para o que ouvimos em relação ao nosso país, a nossa pátria, a nossa nação. Filho, só podemos ter uma boa relação com o nosso país e nação quando compremos os elos que nos ligam ao nosso lugar de pertencimento. Nós brasileiros fomos estimulados a pensar que tudo do que nos pertence é menos importante, menos valioso do que o de outros povos, que nós consideramos mais desenvolvidos que nós. Essa forma de pensar nos levou a achar que somos inferiores a nossos povos, a esses povos, que as nossas riquezas, belezas e cultura é inferior. Esse tipo de sentimento destrói qualquer nação. Mas eu não penso como essas pessoas. Eu sei, filho, muita gente não pensa assim, mas repete o que os outros dizem, assim como você fez agora. Isso faz com que uma coisa que não é correta passe a ser vista como uma verdade, entendeu? Ah, entendi, minha Pro. Essas pessoas desconhecem Essas pessoas desconhecem as belezas do nosso país? Não só do país, mas da nossa nação? País e nação não é a mesma coisa? Não, kids. O conceito de país está relacionado a um espaço político e geográfico onde as pessoas comungam dos mesmos direitos e deveres constitucionais. Uma nação é constituída por um ou vários grupos étnicos que têm em comum uma língua, religião. Pessoas têm convicção da importância de viver naquela coletividade. É um pouco diferente, não acha? Nós temos um país e uma nação. Como é mesmo isso? Fraudezinho, nós vivemos em um país com um Estado-nação. Temos um espaço político geográfico regido por leis que são comuns a todos, mas dentro desse espaço político geográfico existe uma nação que é formada pelo povo brasileiro, que tem em comum uma língua, tradições, religiões, culturas e uma consciência de nação que fazem do povo brasileiro um povo diferente dos outros povos do mundo. Podemos chamar esse espaço também de pátria. Pátria é um estado de pertencimento, é o lugar onde nascemos, o espaço da nossa ancestralidade, onde fincamos nossas raízes, absorvemos nossas
nossas crenças, valores e cultura. A pátria é viva, nela existe a alma de um povo. E essa alma existe em todos os lugares? Claro que sim, Kids. Ela representa a essência de um povo. Interessante, eu nunca vi a alma de um povo. Kids, quando falamos em alma, nos reportamos a essência, o sentido de existir de um povo, entendeu? Então vamos decidir o destino de nossas férias? Temos ainda muito a providenciar. Fredzinho, ontem você me falou que não estava muito disposto, que estava pensando até em falar com a Pro para adiantar nossas férias, lembra? Não, Kids, eu disse que o ano que passou me motivou muito. Falar sobre a energia da vida me fez querer conhecer novas histórias e aprender a como usar melhor essa energia. Pro, ele falou, só não está lembrando. Kids! Tá bom, Pro, eu estou pensando nisso. Como está pensando há 3 anos, vocês me pedem férias. Chegaram até a dizer que estavam negligenciando direitos de vocês. Agora que podemos viajar, vocês agora podem. Quer ficar? O que está acontecendo, Kids? Kids, meu amigo, pense que nós vamos conhecer gente nova, lugares belíssimos do nosso país. Quando voltaremos, poderemos preparar uma boa aventura para as crianças da escola. Fredinho, eu não queria conhecer a alma de outro lugar. Eu queria conhecer a alma da nossa cidade. Filho, que conversa é essa? Não existe alma do jeito que você está pensando. Kids, temos direito às nossas férias. Nossa mente não pode funcionar sob intenção. Precisamos relaxar, senão corremos o risco de perder nossa criatividade. Deixaremos de ser inteligentes, espertos, criativos, maravilhosos. Tenho certeza que não vou suportar ficar longe de nossa cidade. Estou passando mal, sinto uma fraqueza no corpo, um desconforto mental. Acho que estou precisando ficar em casa. Se Kids não está se sentindo bem, acho que tenho que ficar com meu amigo. Vai que ele está doente de verdade, ele não suporta uma viagem tão longa. Os dois, parem de fazer drama. Chantagem não resolve nossos problemas. Querido, preciso desse tempo para cuidar de vocês. Mudar um pouco o visual, cuidar da saúde do corpinho e da mente dos dois. Vamos comprar novas roupas, conhecer novos lugares, fazer uma boa higiene mental. Vocês vão estar bem mais dispostos para começar o ano e apresentar uma nova aventura. Gostamos de nossas roupas, nosso look é perfeito. Pergunte às crianças. Está decidido, férias. Antes que esqueça, não quero nenhuma travessura. Preciso me concentrar na arrumação de nossas babagens. A Pro radicalizou, não está respeitando o nosso direito de não ter férias. E amigo, acho que só nos resta dormir. Dormir não, vamos ler os livros. Estão recheados de aventuras. Vou pegar um livro de meu tio Fred. Quem sabe ele não ajuda a explicar o que aconteceu com a Promari. Está certo, você sempre gostou de estudar a mente humana. Sabe como é? Cresci ouvindo falar nas descobertas de meu tio nesse campo. Resolvi conhecê-las e terminei me apaixonando pelo ser humano. Sabe que foi muito bom ter lhes conhecido. Depois de você passei a valorizar mais a vida, as oportunidades, as amizades. É muito bom ter amigos. Tenho muito orgulho de você, Freudzinho. Eu também, Kids. Você sabia que todas as crenças, tudo aquilo que acreditamos, como a amizade, o amor, a verdade, todas as coisas boas e também as ruins, tudo ganha vida através dos pensamentos e se materializar em nossas vidas? Tem muitas coisas boas que precisamos descobrir. Um amigo de meu tio, chamado Jang, falou mais profundo dessas energias. Ele diz que elas se transformam em nosso inconsciente coletivo. Isso é um pouco complicado. Vamos chamar a Pro para nos ajudar a entender melhor o
pensamento de Jang. Mari, explique melhor esse tal de inconsciente coletivo. De onde vocês tiraram essas ideias? Do tio de Freudzinho. Bem, na verdade, quem criou esse termo foi um discípulo de Freud chamado Jung. É um pouco complicado, mas vou tentar simplificar. Imagine o início da história do homem na Terra. A descoberta no fogo da agricultura, a reação do homem diante dos fenômenos da natureza, as crenças que foi pensando, produzindo, acreditando, tudo ficou registrado em uma espécie de memória que é compartilhado por todos. Vez por outras dessas lembranças chegam ao nosso consciente, lembranças remotas em forma de sentimentos, atitudes, comportamentos que fazem parte da memória coletiva. Esses registros ajudam a formar características dos seres humanos, dos grupos a que pertencem à história. Um povo, a memória de um povo está no inconsciente coletivo, que por sua vez faz parte da história de cada um de nós. Então somos individuais e coletivos ao mesmo tempo? É isso mesmo, temos a nossa memória individual e compartilhamos da história coletiva, tudo está registrado em nosso inconsciente, está vivos em nossas memórias. Então, todas as pessoas têm em suas mentes a história de seu povo nos seus centrais. Só que todas essas informações estão registradas em forma de símbolos, energia pura e vida. É como se essas memórias fossem a alma de um povo. Mas já estou começando a gostar dessa história. Então, quer dizer que as cidades também possuem uma alma, ou seja, um inconsciente coletivo, certo? Certo. No que você está pensando, Kids? Na alma dessa cidade e na alma de Nazaré. Por onde vive a alma de Nazaré? Kids, seja mais lógico e objetivo. Quando falamos em alma, estamos falando em energia e não em personalidades. Kids, podemos dizer que no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, Nazaré é uma grande mãe. É a terra de nossos ancestrais, onde estão nossas raízes e história. Nazaré sempre foi e sempre será uma grande dama, embora hoje esquecida pelos seus próprios filhos. Está vendo, Freudzinho? Existe uma alma, existe uma dama. Ela deve estar em algum lugar por aqui. Coitadinha, ela foi esquecida pelos seus próprios filhos. Kids, eu falei em uma dama no sentido figurado. Esse ser não existe no real, entendeu? Como não, Pro? Ela existe, a senhora mesmo disse que ela foi despreza. Coitada, ela está se sentindo rejeitada com a alta estima baixa. Como poderão fazer isso com ela? Eles não são bons filhos? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Como conter essa explosão de criatividade? Sinto que vou ter problemas. Hora de dormir, crianças. Amanhã será outro dia. Outro dia, nada. Freudzinho, pegue sua agenda e vamos ligar para algumas crianças. Elas moram aqui. Vão saber nos levar a todos os lugares. Vamos descobrir onde é a grande dama. Demorou, mas consegui marcar com Meia Beatriz, Cliver, Felipe da Hora, Rafael Fernando e Beatriz Pinheiro. Eles ficaram de encontrar conosco amanhã cedinho na antiga estação ferroviária. Vamos nos preparar, não esqueça da máquina fotográfica. Vamos encontrar a grande mãe, mostraremos a prova que ela existe. E no outro dia, o grande encontro. Então, pessoal, depois de tudo que contamos sobre a grande mãe, onde vocês acham que ela deve morar? Acho que ela mora na beira do rio. Minha mãe me contou que ela apareceu certa feita para os pescadores em frente à igreja que hoje é conhecida como Igreja de São Roque. Eu acho que ela deve morar em algum bem alto, em um morro, por exemplo. Só assim ela poderia acompanhar
tudo o que acontece aqui embaixo. Todos juntos. Isso mesmo. Então ela só pode morar no morro onde está a estátua do Cristo. Vamos logo, vamos todos para lá. Todos ficaram extasiados diante da aparição da grande mãe Nazaré. Olha a grande mãe, quem me chama e por que me chama? Somos nós, grande mãe Nazaré, somos seus filhos, e a senhora é a alma da terra em que moramos, não é mesmo? Olha, pessoal, está se levantando, ela nos viu. Chamo-me Nazaré, sou a memória viva dessa terra, desde os primórdios, quando os homens aqui ainda não habitavam, eu já existia. Respirava com as matas, cantava com os pássaros, existia em todos os seres vivos. Corria com as águas do leito do rio, que mais tarde era o nome de Jaguaribe, cujo nome significa Rio das Onças. Rio das Onças? Então aqui já teve onças? Muitas corriam livres pelas matas e colinas. Viviam felizes como todos os animais. Logo após a chegada dos homens, a paz foi quebrada. Os primeiros homens começaram a habitar o vale e terras vizinhas. Eram muito e viviam em tribo. Alguns tinham uma boa evolução mental. Outros eram tão primitivos que comiam a carne de seus próprios irmãos. Aqui a meus pés, os aimores dos tupins. A maioria tinha uma boa relação com a natureza, só matava um animal quando esse lhes servia para matar a fome. Acreditavam em um Deus único, eram pacíficos. Mãe, soubemos que fora os índios que ensinavam hábitos de higiene aos europeus que vieram para a nossa terra. Muito bem, apesar dos europeus serem considerados civilizados, não tinham boa relação com a higiene pessoal. Mas quem são vocês? Somos alunos da Copenhague, uma escola dessa cidade, que tem como uma de suas metas resgatar nossas raízes e o amor pelo que é nosso. Meu nome é Kids, o mascote da escola. O meu é Fredzinho, amigo de Kids. Adoro aventuras, tenho muito prazer em conhecê-la, mãe. Meu nome Maria B3, do segundo ano. Gostaria de ajudar a mudar a visão que temos na nossa terra. Rafael Fernando, do quarto ano, junto com a turma, gostaria de ajudar a despertar em todas as crianças o amor pela nossa terra. Meu nome é Clive, aluno do segundo ano. Eu gosto muito de minha terra natal. Por isso, vim lhe prestar uma homenagem. Meu nome é Beatriz Pinheiro, aluna do terceiro ano. Quero conhecer as minhas raízes e aprender a valorizar o espaço onde vivo. Meu nome é Felipe da Hora, aluno do quarto ano. Eu estou curioso para saber mais sobre minha cidade. Ouvindo vocês falarem, penso se isso é possível. Quando olho para minha cidade e vejo meus filhos se comportando como se ela já não existisse, sinto-me fragilizada. Sou a alma dessa cidade, existo pelos meus filhos, mas se eles deixam de acreditar em mim, morro. É dessa forma que grandes civilizações deixaram de existir. Os homens colocaram os interesses pessoais acima dos coletivos, fomentaram a desigualdade, a miséria, destruíram a natureza, negaram seus valores e sua própria cultura. Quando a situação chegou nesse patamar, acontece o declínio moral, a morte da cultura, da alma do povo que vive naquele lugar. Nossa, mãe, isso está acontecendo conosco? Acho que sim, Bia. Estamos pouco tempo com vocês, mas já deu para perceber que falta ao povo nazareno um pouco de autoestima. Todas as cidades têm seus próprios problemas. É normal, anormal é se regirem a achar que a cidade não tem jeito. Comparar a sua cidade com outras que caminham diferentes e não fazer nada para mudar sua realidade. Isso mesmo, querido. O universo só ajuda quem quer ser ajudado.
Mãe, me conselho a senhora daria para nós crianças. Precisamos aprender o que é certo, como lidar com os problemas da nossa cidade, como aprender a amá-la. Gostei que disso é o que importa e quem ama protege. Que tal fazermos uma grande campanha, mobilizamos todos os jovens e crianças, precisamos respeitar em todos o amor pela nossa terra, por nossas raízes. Quando vejo vocês falarem assim, me encho de alegria, sinto-me que nem tudo está perdido. Mãe, dá uma dica, como a senhora gostaria que nós a tracemos? Clive, como toda mãe, gostaria de ser tratada por um filho. Com respeito, respeitem a memória do seu lugar e estarão respeitando a memória de seus ancestrais, de seus pais, conterrâneos e de seus futuros filhos. Aprenda a sentir e necessidade dos mais humildes dessa forma. Nascer em vocês a vontade de transformar uma realidade. Nunca queiram a felicidade só para si. Isso favorece o egoísmo e faz com que pensemos que somos melhores e merecemos mais do que os outros. Lutem pela educação. Um povo sem educação é um povo carente de princípios norteadores da boa convivência social. Mãe, a senhora falou em educação. Ouvi falar que nossa cidade já foi considerada o berço da educação no Recave. Assistir foi um dos momentos mais lindos da história da cidade. Nós respirávamos cultura, muitos poetas intelectuais viviam e passavam por aqui vindo de outras regiões para se deliciarem com a veia cultural, a prosperidade é a boa. Pedro II, acompanhado por nobres da antiga corte, via a chegada de Rui Barbosa, o Águia de Aiva, um dos maiores intelectuais que o nosso Brasil já esteve atraído também pela essa cultura, pela agrocultura de nossa cidade. Tivemos grandes colégios como a Escola Normal, o Educandário de Nazaré, que era bem um internato, recebiam jovens de todo o recôncavo em busca de boa formação. O colégio Dr. Aurélio Miranda e boas escolas públicas que ajudarão a construir a formar grandes homens e mulheres que hoje representam com louvor a nossa terra do Brasil e no exterior. Nossa, Nazaré já foi tão importante assim? Muito mais, Felipe da hora. Poetas como José Bonfim, com um rico intelecto e talento brilhante, um homem que viveu entre o amor e as angústias de ter nascido negro. Numa sociedade racista e excludente, em sua mais conhecida poesia, Nazaré, ele traduz um pouco do seu sentimento. Mãe, dessas poesias eu sei algumas estrofes, posso recitá-las? Claro, meu filho. Nazaré, minha gleba natal, minha terra querida, onde os olhos abri para as lutas da vida. Eu venero e bendigo o teu nome sagrado, num protesto de fé, num sonho sublimado. Amo a luz do teu sol, vibrante americano, do teu sol majestoso, o teu rio cigano, os teus campos florindo e tuas montanhas, como um rude tropel de figuras estranhas. Não tens a ostentação das cidades malditas, onde a fome persegue as multidões aflitas. Não tens o vendaval das lutas de opressão, masculando o ideal, sufocando a razão. És moderna, é grácil com lírio orvalhado, como a flor da manhã, e brilho imaculado, as
virtudes cristãs, descendo o infinito, encontram guaria em teu solo bendito. Nazaré, Nazaré, meu berço e sepultura, meu jardim de ilusão e minha cova escura. Eu conheço o valor de tua nobre história, palpitante de amor, de civismo e de glória. A vertigem cruel do século presente, em que o mundo se torna agitado e decrescente. Lanço a vista afinal, pelo céu claro e escuro, como um louco a sonhar com seu grave futuro. Todos aplaudem Freudezinho no final. Muito bem, tivemos outros grandes mestres e poetas que reproduziam com muito carinho, em forma de poesia, o seu amor pela sua terra natal, como, por exemplo, a professora Madir Cuozzi, autora do hino de São Roque, professor Newton Domini, autor do hino da cidade, Dilma Ramos e outros. Olhando Nazaré, hoje nem parece que estamos falando na mesma cidade. Entendeu, Cliver? Porque me preocupo com o futuro de vocês. Mãe, gostaria de saber como nós chegamos a este estado. Beatriz Pinheiro, quando vocês chegaram, falei um pouco sobre os primeiros habitantes, os índios e a relação que eles tinham com a terra. Em seguida, chegam os colosinadores, chegaram para tomar posse de todas de nossas terras. De um lado, linhamos os índios, pessoais simples com hábitos rudimentares que desconheciam a força e a tecnologia do povo do velho continente. De outro europeu, o povo mais antigo e mais próspero já dominava a tecnologia das grandes navegações da época. Conhecia a pólvora e sabiam como utilizar armamentos destrutivos. Foi fácil eles dominarem o novo continente. Chegaram à nossa terra navegando pelo velho e bom Jaguaribe. Se fecho os olhos, vejo tudo de novo. As embarcações subindo o rio, trazendo o português Fernão de Ataide, que recebeu nessas terras da corte portuguesa com a promessa de colonizá-la com ele. A família suprimentos, algumas pessoas para ajudá-lo no processo de dominação. Aportaram na margem direita do rio, construíram uma casa, o solar dos Ataides. Hoje o prédio já não mais existe. Destruíram para dar lugar a uma torre de telefonia e uma capela para confirmar a fé católica na nova terra. Com o tempo, passaram a querer escravizar os nativos para ajudar na construção do vilarejo. Como conheciam bem as terras, os índios fugiam, não se deixaram escravizar. Bem as terras, os índios não escravizaram, pagaram um preço alto, por isso os portugueses dimizaram a população indígena com suas armas mortais. Mais tarde, com o vilarejo mais bem estruturado e a necessidade de mão de obra para trabalhar, os engenhos de cana-de-açúcar, levas de negro africano chegaram à nossa cidade. Todos eram escravos, propriedades dos senhores de engenhos. Vive também o início dessa
carga moral em nossa cidade. Homens que se julgavam superiores aos outros pela cor da pele e pelo poder de subjugá-los, mas o grande Deus sempre esteve no controle de tudo. Com o tempo, nativos, os índios, brancos e negros, de todos os povoados, inclusive do nosso, fora se misturando e, apesar de toda dor, deram origem ao povo brasileiro. Que história mais linda e triste ao mesmo tempo. Os dominados que hoje somos nós, o povo brasileiro. O povo brasileiro deve ter sofrido muito. E, meus queridos, assiste do alto centenas de negros serem chicoteados até a morte nos engenhos de cana de nossa cidade da época. Eram muitos. Os negros eram tratados como animais, trabalhavam muito, se limitavam mal, dormiam nas senzalas sujas e ainda tinham que submeter a todos os caprichos de seus donos e donas. Foi um período de muita crueldade. Que tristeza saber que temos essa grande mancha no nosso passado. Será que esse fato contribuiu também para a baixa autoestima dos nazarenos? Eu acho que sim, Fraudezinho. Mas, mãe, continuo sem entender como chegamos à situação que vivemos hoje. Pois bem, a Vila de São Bento, um dos primeiros nomes recebidos por nossa cidade, crescia, prosperava, foi elevada à categoria de cidade constitucional, cidade de Nazaré, e não Nazaré das Farinhas, como vocês a conhecem, continuava plantando e produzindo para a glória da corte portuguesa. Nazaré se transformou numa grande produtora de farinha de mandioca e outros gêneros alimentícios, ganhou uma entrada de ferro que transportavam manganes para a capital. Tinha um dos portos mais movimentados do estado, através do rio Jaguaripe. Grandes escunas escoavam a economia de toda a região. Os rios navegáveis da época eram como as rodovias hoje, o meio de transporte de carga mais importante. Nazaré se beneficiava também por ter um porto bem próximo da capital. Esse foi o período áureo da economia nazarena. Nazaré era considerada como uma das principais economias do recôncavo baiano, economia em alta, arte, cultura, educação, tudo de bom que uma cidade pode oferecer para o seu povo e visitantes, até que em um belo dia chegaram a rodovias, encurtando as distâncias e dando mais agilidade ao tráfego da economia. Em algumas regiões, os rios e as ferrovias deixaram de ser vias de escoamento de mercadorias. Nazaré perdeu sua ferrovia e, com ela, uma boa parte de sua economia em fase próspera. Entendi. Então foi assim que chegamos aqui. Que pena. Mas ninguém reagiu a isso, nada foi feito. Ninguém pode deter o processo. Mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. A maioria das cidades que dependiam dos rios e das ferrovias como meio de escoamento das mercadorias sofreu esse impacto na economia. As cidades que tinham ou eram próximas de entroncamentos rodoviários passaram a prosperar, como Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e outras. Algumas cidades que sofreram esse baque econômico souberam se
reinventar, buscando outras formas de dinamizar a economia local. Nazaré não teve essa sorte. Por que não? Porque tudo isso exigia da comunidade e dos chefes políticos, planejamento estratégico, estabelecimento de novas metas, boa vontade política. Isso não aconteceu. As pessoas preferiam ficar repetindo frases que lhes foram ensinadas. Nazaré acabou, não tem mais jeito. Aqui nada vai para frente. Não adianta, colaboraram muito com aqueles que se beneficiaram dessa situação, desenvolveram uma baixa autoestima pela sua cidade, passaram a cobiçar a realidade dos outros, culparam a cidade, o espaço geográfico e até o nome da cidade pelos seus fracassos. Que tristeza, como puderam fazer isso como a senhora mãe, e o que será que todos que nós, do futuro, todo filho um dia tem que voltar para sua casa. E quando esse dia chegar, o que faremos? E Rafael Fernando, temos que pensar nisso com uma certa urgência antes que o nosso dia. Temos que mudar essa situação. Nós, crianças jovens, aqueles que têm boa vontade, não adianta ficar lamentando o que não foi feito. Temos que agir, acabar com essa ideia de que as coisas não dão certo antes de tentarmos. Nazaré tem jeito sim. Temos de trabalhar de forma cooperada para que isso aconteça. Isso mesmo, garoto. O que acontece com nossa cidade é o que está acontecendo com a nossa família. Quando os pais passaram para o Estado, a mídia e a escola, a função de educar seus filhos, a família começou a se desagregar. Não devemos esperar que os outros façam o trabalho que é nosso, certo? Como gostaria de viver cercada pelos jovens e crianças dessa cidade que pensam iguais a vocês. Ouvindo vocês falarem, sinto-me mais jovem, confiante, forte. Volto a acreditar no povo que vi nascer e se desenvolver ocupando esse vale. Ah, meus filhos, como estou mais feliz. Queria que todos os dias futuros fossem como hoje. Mãe, vamos prometer que a partir de hoje não aceitaremos mais a ideia de que nossa cidade não dá certo. Vamos estudar, convencer a todos que é possível, que nada está perdido. Construiremos uma Nazaré forte como antes, colocando os interesses da comunidade acima. Os nossos seremos bons filhos, bons pais, bons chefes políticos. A senhora ainda terá muito orgulho de nós. Que já é quase noite, mas gostaria de ficar aqui com a grande mãe. Todos gritaram juntos. Noite! Uma voz ecoa pelo monte. Que diz fraudezinho! Sinto que tem alguém muito preocupada com vocês. Já procurou por vocês em todos os lugares dessa cidade. Quem será? Céus é a Promare e agora estamos perdidos. Promare! Vocês devem ter uma boa explicação para a atitude que tomaram. Procurei-os por toda a cidade, até que alguém me disse que encontrou com vocês subindo o morro e ainda por cima trazendo as crianças. Já pensaram que alguma coisa acontece, eu serei responsabilizada? Desculpe-nos, viemos conversar com a grande mãe. O tempo passou, nós esquecemos. Olha ela aí, na nossa frente, ela existe, está vendo? Não estou vendo nada, a não ser duas crianças desobedientes. Como não? Todos viram para a frente e falaram juntos. Ela foi embora! Nós juramos que ela existe. Ela estava aqui agorinha mesmo. Nem mais uma palavrinha. Todos descendo agora. Em casa conversamos.
Todos descem cabisbaixo. Em casa, os dois tomem banho e vão dormir. Amanhã conversaremos. Devo dizer que não mudei de opinião. Amanhã os dois estarão de férias. Os dois juntos. Férias não precisamos de férias. Estamos bem descansados. Queremos ficar aqui. Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Não fora vocês que disseram que eu estava sendo arbitrária. Não estava respeitando o direito de vocês. Então resolvi respeitá-los. Amanhã estão de férias. Férias não. Vamos organizar nosso material. Dar uma incrementada em nosso look. Em pró. Vamos rebolar as tarefinhas premiadas. Queremos brincar mais com as crianças. Passar finais de semana em família. Conhecer todos os lugares dessa cidade. Contar histórias, falar da grande mãe. Está bem, parem de falar, vão dormir. Meu Deus, o que eu fiz para merecer duas crianças tão ativas? Fim. Feito por Victor Almeida Mendes. Roteiro. Livro Kids e tua turma, hein? A alma da minha cidade.